Oi, eu sou Mércia Galdini e esse aqui é o Raízes no Secreto. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que pode ser um pouco polêmico, mas que se nós pararmos para analisar as escrituras, vamos entender e perceber que o que eu vou trazer aqui agora faz sentido e é real. E é o tema desse vídeo. Até a falta de providência pode sim ser do Senhor. Se pararmos para analisar como, por exemplo, a vida de José, ele passou anos sem ter providência de Deus. Imagina só o tempo que ele ficou preso, o tempo que ele foi escravo, quando ele foi esquecido. Tudo isso pode ser considerado uma falta de providência. E muitas vezes nós temos o hábito de direcionar alguns processos do Senhor para Satanás, né? Se as coisas não estão tão positivas, é culpa do diabo. Se o teu tratamento com Deus está sendo duro, é culpa do diabo. Mas nem tudo é o diabo, né? Nem tudo é Satanás. Às vezes são nossas próprias escolhas, de fato, mas muitas vezes é um tratar de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava passando por muitas situações ruins e eu sentia muito a falta do apoio de alguém. E eu me sentia muito sozinha. E eu lembro que uma vez eu estava faxinando a casa, eu parei de faxinar, eu sentei no chão e eu comecei a perguntar para Deus, né? Por que ninguém me ajudava? Por que as coisas, tudo que era para mim era mais difícil? E essas eram as minhas perguntas, minhas indagações. Principalmente porque para mim tudo era mais difícil. Até que no meio da oração, das perguntas a Deus, eu comecei a mudar a indagação. Ao invés de perguntar para quê, eu perguntei por quê. Senhor, por quê? Por que para mim tudo é mais difícil? Por que para mim não tem providência? Por que essas coisas acontecem? Por que comigo é assim? E o Senhor me trouxe uma resposta que Ele não respondeu apenas as coisas simples. Ele respondeu o contexto de vida, sabe? Ele respondeu todo. Isso fez com que eu mudasse até mesmo a forma de enxergar o tratar de Deus, a jornada com o Senhor. E eu lembro que o Senhor falou assim para mim: até a falta de providência sou eu quem faço. Para que quando você chegue lá, não batam no peito e falem: está lá porque eu fiz, está lá porque eu coloquei, está lá por minha causa. E aí quando eu entendi isso, e o Senhor ainda completou: tudo será eu, tudo será eu. E naquele dia, a forma como eu enxergava as faltas de providências, os momentos desafiadores que era o Senhor que estava me tratando, eu comecei a enxergar de uma maneira diferente. Eu parei de ficar perguntando o porquê das coisas e comecei a perguntar muito mais o para quê. E não só isso, como perguntar ao Senhor, né, como eu poderia aprender, ou o que eu teria que aprender com as situações. Então, sim, existem algumas situações ruins que acontecem na nossa vida que foram as nossas escolhas. Estava muito claro ali que não ia ser, que não ia dar, que não era para ser. E a gente vai lá, muitas vezes por teimosia, por rebeldia, vai lá e faz. E aí colhemos o fruto das nossas próprias escolhas. E então colhemos os frutos das nossas próprias escolhas. Há também momentos que sim, muitas vezes é o inimigo que usa das situações das pessoas para tentar nos fazer cair. Mas também tem as faltas de providências ou os desafios que é o próprio Senhor que permite para nos tratar, para nos redirecionar, para nos tirar de um ambiente, de um cenário que não é para estar. Às vezes o próprio Deus cria uma zona de expulsão e essa zona de expulsão dói. Essa zona de expulsão vai doer. Então que hoje nós possamos refletir, será mesmo que esses desafios é do diabo? Será mesmo que esses desafios é coisa de Satanás, ou será que esses desafios são minhas escolhas? Ou será que esses desafios é o tratar de Deus para minha vida e eu preciso começar a orar a Ele para entender o que eu preciso aprender? Entenda que Deus não tem prazer nos nossos desafios, mas Ele quer nos preparar para aquilo que Ele quer nos entregar.
porque o que Ele tem para nos entregar já está pronto, mas Ele precisa nos preparar para receber. Então, talvez a tua zona de expulsão, talvez a tua falta de provisão seja apenas o processo de Deus para te entregar algo muito maior. É isso, e eu te espero no próximo vídeo.